Amable. Ah, tá. Morgana é Amable, então. Isso aí. Leandra. Cauã. Já conheci pelo sobrenome, Cauã. Cauã Van Gartner. Rafael. Ô, Rafael, tá sumido, rapaz. Bom dia para todo mundo. E aí, Rafael? Consegue falar? O microfone tá baixo. Isso. Quem não for falar, daí fica com o microfone desligado. Pessoal, todo mundo aí? Vamos começar com as dúvidas? Deixa eu só olhar o chat aqui, se alguém está perguntando alguma coisa por aqui. Vamos começar pelas dúvidas. Leandra, Emanuel Coelho. Oi, Emanuel. Quanto tempo, hein? Vocês estão muito tímidos aqui, hein? Vamos lá. Vamos perguntar. Eu não entendi a pergunta 2.3.2. Quem é que tá falando aí? Quem é esse código secreto aí? G, BSD4, Gabriel. Gabriel. Tu não entendeu a pergunta? Deixa eu ver a pergunta aqui. Ah, pois é, eu também. Somos dois que tá sentindo falta da escola. Vamos ver aqui. A questão do Gabriel é a 232, né? Deixa eu ver aqui. Gabriel 232. Pessoal, aqui, ó. Então a questão que o Gabriel tá perguntando aqui, ó. Vamos lá. Na verdade, é uma citação, né, do Montesquieu. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistrados, no mesmo grupo de juízes, tá? Corpo de magistrados são um grupo de juízes. O poder legislativo, que é o poder lá do parlamento, se junta ao executivo, desaparece a liberdade. Ou seja, está dizendo que quando a união entre o legislativo, o executivo e o judiciário, desaparece a liberdade. Não há liberdade se o poder judiciário não está separado do legislativo e do executivo. Então, Montesquieu está dizendo que tem que estar separado. Quem julga de quem faz as leis. Se o judiciário se unisse com o executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor, né? Porque o próprio juiz seria o cara que conduziria uma nação, um país. E tudo estaria perdido se a mesma pessoa, o mesmo corpo de nobres, de notáveis ou de populares exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de ordenar a execução das resoluções públicas e o de julgar os crimes e os conflitos dos cidadãos. Montesquieu. Qual o tema do texto? Do que o Montesquieu está falando aqui? O que o Montesquieu está falando aqui, gente? Né? Tá falando dos três poderes e do poder absoluto, não é isso? E depois, explica o contexto histórico que foi produzido. Qual é o contexto histórico? 1748. Do que a gente está falando? Né? Então a gente é só vocês entender, interpretar aquele textinho ali. Então Montesquieu está ali falando da divisão dos poderes, está falando qual o problema se os poderes forem concentrados na mão de um setor só, e está dizendo, e está num contexto bem específico, que era o contexto do que a gente está estudando atualmente, que é o contexto que da França, no período iluminista, naquele contexto em que a igreja e os nobres não pagavam impostos, tá? E que o rei tinha o poder absoluto. O rei, no rei absolutista, no antigo regime, ele tinha o executivo na mão,
tinha o judiciário na mão e ele não tinha parlamento, ele só tinha no máximo um grupo de conselheiros para poder consultar. E ele podia fazer o que ele bem entendesse naquele período. Então esse era o contexto, né? Então vamos prestar atenção aí que certo, Gabriel, foi o Gabriel que perguntou, né? Conseguiu entender? Tá. Mais alguma uma pergunta específica das questões ali? Vamos lá. Quem mais? Quem mais está aí? Quem mais quer perguntar? O Cauã não entendeu a primeira, né? A outra questão. Vamos para de cima aqui. Ô, Cauã, tu não tá querendo as respostas aqui, né? Que é só ler. Olha só. Vou ler a questão aqui, ó. Em 1770, um advogado chamado Seger comentava a propósito de um movimento do século XVIII. Os filósofos que se erigiam como preceptores do gênero humano. Preceptores, né? Que ensinam o gênero humano, vamos dizer assim. Liberdade de pensar, eis o seu brado. É isso que eles defendiam, liberdade de pensamento. E esse brado se propagou de uma extremidade à outra do mundo. É como se os filósofos lá na França eles fossem ouvidos por todos. A ideia deles se espalhasse, principalmente pelo mundo. Com uma das mãos tentar abalar o trono. O que é abalar o trono? Os filósofos. O que quer dizer isso? Que eles queriam abalar o trono. E a outra quiseram derrubar os altares. Altares está relacionado ao quê? À igreja. Aí da letra A está perguntando: identifica o movimento do qual o autor se refere. Que características desse movimento podem ser retiradas do texto acima? Muito tranquilo, gente. É o que a gente está falando até agora. Né? Quem são esses filósofos? Por que eles querem derrubar o altar de um lado e o trono de outro? Por que as ideias desses filósofos se espalharam pela Europa? Tranquilo. É isso que eu não entendi, o trono. Então, o trono tá. O trono. Quem é que senta no trono? Quem é que senta no trono? Não é aquele trono lá do banheiro, né? É o trono, né? Quem é que senta no trono de verdade? Aquele trono lá. É o rei, né, gente? O filósofo estava tentando derrubar o rei. Isso mesmo. Então, de um lado eles abalaram o trono, do outro lado eles abalaram a igreja, não é? Foi isso? Não é isso que os iluministas eles eram contra, certo? Quem mais? Quem mais perguntou aqui? O Emanuel Coelho não entendeu muito enciclopedismo. Enciclopedismo é a ideia, Emanuel, da questão de que os filósofos iluministas eles queriam que todo mundo tivesse conhecimento, que todo mundo tivesse saber, o máximo possível. Então a ideia deles era reunir todo o conhecimento humano através de uma coisa que chama de enciclopédia, que seria um conjunto de livros, e que esses livros fossem distribuídos para o povo francês e também para a Europa e depois para o mundo. A ideia da enciclopédia é uma coisa que até algum tempo atrás, uns anos atrás, eu sou dessa época, as pessoas tinham um vendedor de enciclopédia que vinha em casa para as pessoas terem aquela coleção de livro onde estava o conhecimento ali. Seria o que a gente chama de Wikipédia hoje. Hoje vocês vão lá no Google, olha a Wikipédia, eu quero saber sobre o iluminismo. Vou botar lá iluminismo no Google, primeiro conceito que vai aparecer vai ser direto da Wikipédia. Seria a enciclopédia, só que a enciclopédia, diferente dos dias de hoje, ela demorava muito para ser atualizada. Você publicava uma enciclopédia de um determinado ano, a pessoa passava 5, às vezes até 10 anos com aquela enciclopédia, enquanto o conhecimento já tinha sido atualizado, etc. Hoje as coisas estão um pouco mais fáceis nesse sentido da atualização. Mas a ideia da enciclopédia é você ter um conjunto de conhecimentos disponíveis de fácil acesso às pessoas, a maior parcela de pessoas possíveis. Então a ideia da enciclopédia era difundir o conhecimento. Certo? Conseguiu entender, Emanuel? Conseguiu?
Alguém mais? Dúvida? Dúvidas? Quero dúvidas. Dúvidas? Liberalismo econômico. Vamos lá. Quem é que tá. Tá. Alice, né? Olha só. A questão do liberalismo econômico, a gente tem que pensar o seguinte: quando o rei, quando no período ali da França, o rei tinha o poder absoluto sobre tudo. O rei tinha o poder absoluto sobre tudo. Ele controlava a economia do Estado. Ele distribuía os monopólios econômicos. Ele dizia quem ia fazer comércio, quem não ia. Ele é que dava concessão das cartas comerciais. Uma parte, quanto mais a França ia crescendo, mais Paris ia crescendo, mais os burgueses também ia surgindo cada vez mais burgueses, que acabavam ficando de fora. Eles acabavam ficando de fora da disputa do comércio. Então, eles queriam mais liberdade para praticar esse comércio. Então, a ideia do liberalismo econômico é que o Estado, o rei, interfira o menos possível na economia. Deixe com que os comerciantes, as empresas possam estar disputando por elas mesmas esse comércio, sem interferência do rei, sem o rei proibindo determinadas pessoas de comercializar e outras de comercializar em determinados setores. Todo mundo teria que concorrer. Essa seria a ideia da livre concorrência pregada lá principalmente por um cara chamado Adam Smith, que surge lá no século XVIII. Ele vai escrever um livro de nome A Riqueza das Nações, onde ele vai dizer que o Estado deve interferir minimamente na economia. É um conceito que surge também lá no século XVIII. Porque a ideia dos iluministas era ter liberdade para tudo. Era ter liberdade de imprensa, era ter liberdade de opinião, ter liberdade para escrever nos jornais o que bem entendesse, ter liberdade para criticar o rei e também ter liberdade para poder fazer os seus negócios. Era essa a ideia básica do liberalismo econômico. Então a gente tem o liberalismo das pessoas, o pensamento liberal como um todo, da proteção do indivíduo, dizendo que todos os indivíduos são iguais, não há uma diferença entre nobres e povo, entre segundo e terceiro estado, mas também um liberalismo econômico, que é o quê? Todo mundo poder participar da economia, poder concorrer entre si no setor econômico. Não sei se eu respondi a Alice, não sei se ela entendeu, acho que é a Alice que está perguntando, né? Liberalismo econômico. Dá um ok aí se entendeu, se não entendeu, eu explico de novo. Professor, a sua câmera está meio embaçada. Embaçado sou eu aqui, eu acho que eu que sou meio embaçado, eu tô meio que... Não sei se a minha câmera é meia boca. A minha câmera é meia boca, eu acho que é isso, que é minha fumaça aqui. Isso que eu não tenho fogão a lenha, né? Agora entendeu, beleza. É de célula? Não, é de célula de órgão interno. Não, não é de. Eu entendi que era de celular. Não, é do Note. É a câmera aqui. Eu vou botar um. Eu vou botar uma câmera daquela gigante aqui que vai ficar o melhor YouTube do Brasil. Mas por enquanto não dá. Ah, eu acho que é o frio. Não, acho que a câmera congelou. Acho que é... Deixa eu ver se não tem um gelinho aqui na frente. Não, não tem. E aí, ô, a galera fala pouco aqui esse oitavo ano, ninguém quer botar a boquinha no microfone aí? Vamos lá, pessoal, vamos ligar esse microfone aí para perguntar. Eu quero ficar aí no chat. Ó, aí o Cauã o Cauã é chique. Tem fogão ali em casa. Coisa de louco. Hello, 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 hello. Vamos lá, Emanuel, fala aí. Eu tô entrando aqui no site agora pra ver a atividade, não fiz ainda. Agora que tu tá entrando. Fiz a Vai de lá, ler matemática direito. Ó, já também. expliquei as duas atividades, hein? É bom, aí eu já sei mais ou menos. Já dei até as respostas. Cauã fez o das respostas ali, o malandro. Ah, sempre colo do Cauã, então continua a tiração. Vamos lá, Alan, ia falar alguma coisa?
Pô, o pessoal tá muito quieto, né? Pois Só tem é, que todo mundo quietinho. Ô, a turma mais quieta da escola, olha aí, ó. Que só coisa de aqui, né? louco. Fiquei na sala. É, É que o Matheus não tá aqui, de certo. é. O Alan ia perguntar alguma coisa, não? Quem mais? Quem mais? Eu não tenho microfone. Ô, professor, vai ter prova online? Vai ter prova online com corda e sem corda. E curte o Não, Google vai ter também, sim, é? mas a gente vai estar preparando aí direitinho, vamos tentar organizar da melhor forma possível. A gente está discutindo essa questão da prova, como é que ela vai ser feita, tá? Ah, Aí tá. vocês vão ser comunicados com antecedência. Vou ter que falar com meu tio pra ele dar uma ajudada ali pra mim, pô. Lá com quem? Com meu tio, o tio Google lá. Ah, vai ver o tio Google. Fala, Cauã Marx. Eduarda, Isabela, Nicolas, Luiz Mariano, tudo certo? É o que eu tô enxergando aqui, né? Quem mais? Ô, professor, eu não Ah, entendi a parte do Pierre Desdenhon, não sei lá como é que fala o que nome. Pierre, cara? Onde é que tá Aqui esse no Pierre, finalzinho, hein? no Hã? finalzinho, o historiador Pierre Mas onde é Deyon, que tá? sei Qual lá, é essa questão? Não foi dessa semana? 2.3.4. Deixa eu ver. Essa semana só tem aquelas duas questões que eu já comentei aqui. Não é que aparece um bocado de coisa que não é do oitavo ano que Ah, pergunta. tá. Não, tá certo, tá certo. Não, eu que não enxerguei aqui. É a última, tá? São três questões. As duas primeiras têm a A e a B. E essa última, né? Então vamos ver essa aqui do historiador, então. Historiador Pierre Daillon diz, tá falando, ó, o mercantilismo foi definido e batizado por seus adversários, ou seja, o mercantilismo, enquanto sistema de pensamento e intervenção na vida econômica, foi definido pelos liberais do século XVIII. Cite três características da política mercantilista e explique por que o liberalismo criticava o mercantilismo. Um pouco eu já falei aqui sobre isso, né? O mercantilismo é o sistema econômico praticado pelos reis absolutistas. E como é que os reis absolutistas praticavam o sistema econômico, o mercantilismo? Controlando a economia, distribuindo distribuindo monopólios reais, dizendo quem deve comercializar o quê. Aí chega no século XVIII, esse mercantilismo, esse sistema dominado pelos reis absolutistas, passa a ser criticado. Certo? E aí, por que eles vão criticar? O que o liberalismo econômico vai criticar? É aquilo que eu já falei ainda há pouco. Né? Eles vão querer a livre concorrência, eles vão querer que o rei interfira menos na economia. Isso é uma questão para responder? Para mandar trabalho? É, para responder ali, para depois me reenviar lá na Positivo, não é isso? Beleza. Entendeu, Emanuel? Entendi. Agora Ah, eu tá. entendi. Quem mais? Leonardo. Entrou, foi o primeiro a entrar e fica aí mudo. Deixa eu olhar o Bom chat. dia, professor. Deixa eu olhar o chat aqui. Sentado no trono. É, o rei, né? Tem gente que tem trono em casa também. Tem gente, não, né? Costuma todo mundo ter um trono em casa, né? Assim, né? Meio É. normal. Ah, mas tem gente que faz no mato mesmo. Alan, vamos lá, pergunta aí. Você que tá com dúvida. O Alan tá sem microfone? Tá ali quietinho, tá só marcando presença. Leandra, Danilo, aqui eu tô chegando aqui. O Gabriel, só bota professor.
Gabriel tá. Deixa eu lembrar. O Gabriel até lembrar. Gabriel, lembra aí. Lembra aí, vamos lá. Nicolas, tá quietinho aí. Eduarda. Fala, Gabriel. É o Gabriel Henrique, né? Tá, tu mandou Professor, a pra mim. atividade não precisa botar o nome, né? Ou precisa? Se for ali pela positivo não precisa, porque daí eu já recebo ali. Mas é bom colocar, Emanuel, porque eu tô arquivando tudo em pastinha. É bom ter, né? Para qualquer coisa eu facilita a minha vida. Se deixar. E de vocês também, porque quanto mais tiver ali direitinho o nome de vocês e a turma, já tá ok. Fica melhor pra gente se organizar para resgatar Caiu essas foi tudo. atividades depois. O Gabriel tá perguntando, eu mandei para ti. Tá, Beleza, professor. mandou trabalho para mim. Eu tô recebendo todos. Agora de cabeça eu não vou lembrar. Se você entrar no sistema positivo aqui, eu acredito que tá lá arquivadinho. Já deu baixa lá para ti. Certo, Gabriel? Henrique. Tá. Bortolom, Gabriel Bortolom tá aí quietinho. Nicolas, Isabela, Eduarda, Cauã Marques. Perguntas, dúvidas. O trabalho que ele tá falando é atividade, ô Cauã. Preceptores, olha lá. Ó. Professor, Preceptores é aquele que ensina, né? Que é incumbido de ensinar alguém. Os filósofos são os preceptores, é como se os filósofos fossem os professores. Os iluministas ali, aquele cara ali está se expressando, ele está querendo dizer que como se os filósofos viessem a ensinar as pessoas. Certo? ô, professor, Oi. podia dar uma explicadinha na 2.3.1? Tá, vou explicar de novo então, vamos lá. 2.3.1, vamos subir lá. Ó. De novo, ó. Então, ali, a gente tem justamente essa que ela estava perguntando. Ó, o cara aqui, ó, esse advogado, lá em 1770, lá na época do Iluminismo, está dizendo o seguinte: os filósofos se erigiram como preceptores. Lá embaixo, o que é preceptores? Mestres, mentores, professores. Estavam ensinando como preceptores do gênero humano, como os professores da humanidade naquele momento ali. Liberdade de pensar, eis o seu brado. O que é brado, gente? Um grito, né? Uma fala mais forte, mais contundente. E esse brado se propagou de uma extremidade à outra do mundo. Né? Ele se espalhou pelo mundo. Com uma das mãos tentaram abalar o trono. O que é o trono? O que representa a figura do trono? Com a Poder. outra, né, eles abalaram com uma mão o trono e com a outra quiseram derrubar os altares. O que é os altares? Né? Quando as pessoas casam, sobem nos altares para casar. Tá representando o que aqui, simbolicamente? A igreja. Então, os filósofos, os iluministas, com uma das mãos, eles abalaram o trono, as monarquias na Europa, e com a outra quiseram derrubar o quê? A igreja do monopólio do conhecimento. Aí a letra A está perguntando, está pedindo para identificar o movimento do qual o autor se refere. Que movimento é esse? Nossa, muito mel com açúcar isso aqui, né? B. Que características desse movimento podem ser retiradas do texto acima? As características desse movimento. O texto já está falando tudo. O texto já está falando tudo. Dá para tirar todas as características e muito mais ali. Certo? Isso, brado redundante, isso mesmo. Certo? O Gabriel tá louco aí. Entendeu, Emanuel? Entendi. E mais? E mais?
Calma, Marx. Não, é que essas questões aqui é dessa semana, tá? Que o Manuel tava perguntando, não é da outra semana, é dessa semana aqui. Por isso que talvez tem gente aí se confundido que fez o trabalho errado, a atividade errada. Não, não é que tem duas atividades. Tem uma que foi tá sendo entregue essa semana e tem outra que foi entregue lá na semana passada, que foi entregue até no caso na terça-feira. Ah, tá, fez a resposta errada. Bom, aí depois eu vou olhar com calma a sua resposta. Que mais? Que mais? Danilo! Leandra! Ô, professor, estou pensando em alguma data para voltar às aulas ou ainda não? Não, por enquanto não tem nada definido ainda. Vocês vão ser os primeiros a ser informados quando acontecer. Beleza, então. Mais perguntas, dúvidas? Eu quero dúvidas, pessoal. Eu quero dúvidas. Eu já até dei as respostas das questões aqui, né? E agora ficou fácil fazer aquelas questões ali. Dá para fazer um texto, dá para escrever 5 páginas ali de resposta agora. Eu até só vou considerar aquelas respostas que tiver 5 páginas. Tá bom, não tem mais dúvida. Quem mais tem dúvida aí? Vamos lá. Ó, despotismo esclarecido. Todo mundo entendeu o que são os déspotas esclarecidos? Não, Como não, Coelho? Não, é não os... tá estudando, né? Eu tô... Ó, o que eram os déspotas esclarecidos? Aqueles reis absolutistas que não queriam ser derrubados pelas ondas revolucionárias. Porque a gente tem que pensar o seguinte: os iluministas, eles eram muitas vezes jornalistas, filósofos, né? A maioria era filósofo, mas eram também cientistas. Eram gente que estava espalhando essas ideias pela França e pela Europa. Acontece que em alguns lugares essas ideias começaram a gerar o quê? Revoltas, revoluções, e começaram a querer derrubar o rei. Na França eles derrubaram o rei. É o próximo unidade, a gente vai ver a Revolução Francesa. E muitos reis, temendo serem derrubados, o que fizeram? Fizeram uma coisa contraditória, que é o quê? Unir o iluminismo com o absolutismo. Visto que o iluminismo é contra o absolutismo. Mas eles tentaram fazer isso. E nesse sistema a gente chama de despotismo esclarecido, porque a gente tem um rei absoluto, um déspota, né, que é aquele que é quase praticamente um tirano, aquele que tem o controle nas mãos, mas ele é esclarecido. Por quê? Porque ele tem um primeiro-ministro, geralmente ele coloca um primeiro-ministro para fazer uma série de reformas no Estado, captar mais recurso, fazer industrializar mais as capitais europeias, obter mais recursos agrícolas das colônias, né? A França tinha colônia, Portugal tinha colônia, Espanha tinha colônia, Inglaterra tinha colônia. Então, essa tentativa de juntar o absolutismo com o iluminismo se chama despotismo esclarecido. Essa é a questão dos déspotas esclarecidos, tá? Eu falei isso na videoaula, mas só para deixar clarear mais aqui, desanuviar o negócio. Então, o despotismo esclarecido foi essa tentativa dos reis, por conta dessas críticas, por conta de toda essa onda revolucionária que causou o surgimento do iluminismo, de tentar se adequar. Claro que isso com o tempo não deu muito certo. O que mais? Estou perguntando aí. Ficou claro agora ou cadê o Emanuel Coelho? Emanuel. Ficou. Vai ter 10 aulas hoje comigo. Nós vamos ficar até 8 horas da noite aqui. Ah, pois é. Gabriel não tá ouvindo nada. Aconteceu alguma coisa com o ouvido dele. Estouraram o rojão Será perto que, dele, de certo. será que caiu a orelha? Tá ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo aí, né? Tirando o Gabriel, todo mundo tá me ouvindo aí.
Ah, então tá tudo certo. Ah. Oh, o Alan apareceu, ó, botou um sim ali. Dúvida, Alan? Dúvidas? Oh, tem um surdo aí. Nenhuma dúvida. Tem um surdo. O Gabriel tá surdo. Nicolas, tá quietinho aí. Rafael, dúvida, Rafael. Rafael de Brida. Não. Cauã. Weingartner. Gabriel Bortolom. Ô, professor, Oi. então semana que vem já vai entrar no próximo capítulo ou ainda não? Já, vamos entrar no próximo capítulo. Já vamos pro próximo capítulo. Não dá mais para ficar nesse iluminismo aí, não. Já. Quem quem ficar no Homem das Cavernas lá, com os pauzinhos lá, só para sair fumaça da cabeça, vai ter que ficar lá. Agora, já teve lâmpada suficiente para iluminar aqui o nosso assunto. Então, vamos passar para o próximo capítulo, que o Iluminismo já deu o que tinha que. Já iluminou o que tinha para iluminar. Certo? O quê? O que vai acabar a aula? Só amanhã, cara. A aula só acaba amanhã. Agora ele botou, o Gabriel botou a orelha de volta. Tá escutando agora. Dúvidas, pessoal? Vamos lá? Sejam específicos. Vamos tentar. Para mim não. Senão eu vou falar muito geral aqui, às vezes perde o foco. Eu não tenho mais, não. Vamos lá, Coelho. Vamos lá, Emanuel. Cauã Marques, Alice. Mais alguma dúvida, Alice? Amabile entrou, ficou quietinha ali. Liandra. Liandra deve estar com o cubo mágico lá, né? Danilo. Eu tô mesmo. Algum problema? Já achasse um, um esférico, não? Não, Eu ainda achei, eu peguei não. um É, esférico. tá, tinha um quadrado, depois uma pirâmide, só falta o esférico agora, né? Não, eu consegui o 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. Credo, tanta loucura. Dúvida, Liandra, vamos lá? Não, não tem nenhuma, não. Vai tirar 10 na prova, então, né? Não, Como não? Não tem dúvida, é porque vai tirar 10 na prova? pode ser? Tá bom. Mais, quem mais? Quem mais? Quem mais? Amable, Leonardo, Herman. Eduarda. Vamos, Leonardo. Dúvidas? Eu quero dúvidas aqui. Tô lendo o chat. Quando nós vamos estudar a Primeira e a Segunda Guerra? Só quem passar pro nono ano. Só do nono ano vem Primeira e Segunda Guerra é assunto do nono ano, gente. Primeira e Segunda Guerra nós estamos vendo lá no nono ano, mas é só vai ver quem passar, né? Aquela coisa. Que mais? Dúvidas? Por que as perguntas tá. Isso aí é o 2.3.1 é um código secreto dos aliens perdidos. Por isso que eu botei esses números todos. É para me organizar aqui, senão depois eu tenho um controle ali, por isso que eu boto essas numerações. Mas é só vocês seguir ali o roteiro que tá tudo certo. Não, no ano que vem vocês vão estar no nono ano, né? Aí vocês vão ver a Primeira e a Segunda Guerra. Gente, vamos lá? Quem mais? Dúvidas? Quero dúvidas, gente. Vamos lá?
Tem uma, Rafael tem uma. Vamos lá, Rafael. Então fala, Rafael, tira o microfone e fala aí. Ah, tá bom. Essa aí eu não tenho. Essa resposta eu não tenho. Da cura do corona eu não tenho. Acho que ninguém tem ainda. Vamos lá, gente. Pergunta. Tá, iluminismo, então tá tudo certo. Iluminismo. Ó, tá, uma outra coisa que é importante vocês depois estudar com atenção, até para quando fazer depois a avaliação, é sobre os filósofos, Montesquieu, o Rousseau, tá? Vocês pegam esses filósofos, tá ali na apostila de vocês, bem resumidinho, bem bonitinho, o Denambed, né? Esses caras, lê o que cada um fez, cada um estudou, a gente já viu ali na questão ali com Montesquieu, o cara das leis. Se se lembrar do Montesquieu, vocês vão lembrar dos três poderes. O cara que dividiu os poderes em três: executivo, legislativo e judiciário. O Rousseau, o cara do contrato social. Depois a gente tem o cara, o Descartes. Depois tem lá outros. Aí vão dar uma olhadinha com cuidado. É pouquinho, são poucos os filósofos iluministas mais importantes ali. E aí tento ver, pelo menos ter uma ideia do que cada um fez. É importante depois que sempre tem umas questões que caem, tá? Essa questão dos filósofos. Voltaire também, isso mesmo. Voltaire. Mas. Perguntas? Ih, jogo não tem? Acabou. No jogo de futebol não tem mais. Danilo, tem nenhuma pergunta? Alan, não tem nenhuma pergunta? Tá tudo. Tá tudo. O Alan já saiu, eu acho. Tem mais daqui. Ah, não. O Alan tá aqui. Tem a Isabela. Ô, professor, Oi. a última pandemia antes dessa foi a peste negra, né? Não, a gente teve a gripe espanhola. Gripe espanhola, que aqui. Que na verdade ela não surge na Espanha, ela surge nos Estados Unidos, só que ela foi durante a Primeira Guerra Mundial. E a Espanha, como foi um dos países da Europa que não entrou na Primeira Guerra Mundial, era a única, era o único país que noticiava a gripe, que estava matando muita gente por todo, praticamente pela Europa e no continente americano, e por todas as partes, na verdade. Ela se espalhou como essa, não tão, não como essa, porque na época não tinha esses aviões comerciais como tem hoje, mas ela ficou conhecida como gripe espanhola porque os países que estavam em guerra era proibido de colocar que estava tendo uma pandemia naquela época, até para conta que estava com soldados lutando tal, então para não deixar, para que a guerra continuasse, eles decidiram não divulgar. E a Espanha foi o único país que divulgou, por isso que se chamou depois gripe espanhola. A gripe espanhola chegou ao Brasil e no Rio de Janeiro matou muita gente no início do século, para praticamente quase 100 anos que isso aconteceu. Vai fazer 100 anos daqui 1900 foi por volta de 1910, um pouco mais de 100 anos. Então, a gripe espanhola não foi a peste negra, não, foi a gripe espanhola, que é uma gripe que também era uma gripe, que durou praticamente 2 anos, 1 ano, 2 anos, algo assim. No Brasil ela durou 1 ano. Depois ela começou o nível de casos começou a diminuir porque as pessoas começaram a criar imunidade e aos poucos ela praticamente desapareceu, mas não foi inventado vacina nada. Tá? Então a gripe espanhola foi praticamente a mais recente, quase 100 anos, mais recente dessa. Certo? Inclusive eu li um livro recentemente sobre isso. Danilo Pereira, o Brasil matou golfinhos na Europa. 2 meses. Limpeza geral. O que é o Brasil matou golfinhos na Europa? O que é Eu isso? acho que ele tá falando da Segunda Guerra, que o Brasil matou Toninhas. Eu acho que era Toninhas o nome. Ah, achando que era submarino, né? Aham. Ah, se confundindo com submarino. O Brasil tem dessas coisas, né? Sai.
Vê um pardal lá, já acha que é um cara de paraquedas caindo e já te sai atirando. Aqui no Brasil tem disso mesmo. Essas coisas volta e meia aparecem na história. Que mais? Na verdade, lá na Primeira Guerra Mundial teve essas questões, principalmente com os Estados Unidos, né? Porque os alemães inventaram uma coisa chamada submarino. E esses caras saiu bombardeando tudo quanto era navio. E Estados Unidos, o Brasil, para se defender dos alemães, via um cardume de tainha lá, já achava que era um submarino passando na onda, então já saía atirando. Então tinha essas coisas também. Que mais? Qual é a doença que eliminou mais gente? Essa da doença que eliminou mais gente, eu não sei. Tem tantas doenças. Isso depende muito. Mas com certeza, essa está sendo bem cruel. Mas a gente tem a peste negra na Idade Média, que foi uma coisa bastante devastadora. Mais perguntas? Ô, professor, Oi. a gente não estuda sobre o Einstein, né? Quando eu vou falar lá da Segunda Guerra Mundial, eu falo sobre ele, lá no 9º ano. Porque o Einstein, ele era um judeu alemão, estudou na Suíça. Eu acho que E eu aí, sei. como ele era um judeu alemão, ele foi perseguido. Ele foi perseguido pelos nazistas na Alemanha. Ele teve que então ir para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele vai com todo o seu conhecimento e ajuda os cientistas a desenvolverem a tal bomba nuclear. Ô, professor, Hum. eu tava vendo um vídeo falando que ele não queria construir uma bomba atômica porque ele era um pacificador, sei lá como que fala. Ele queria paz. Pacifista. Pacifista ele era. Ele queria paz. Aí ele só assinou um documento lá pedindo pro presidente do governo dos Estados Unidos aceitar. Na verdade, porque o que acontece? Ele é um dos caras que bola a tecnologia. Ele e outro físico nuclear alemão. Fugiu o nome dele agora. Eles são os dois. Eles, por conta da teoria deles, é que se consegue chegar na tecnologia da bomba nuclear. Ele não desenvolve a bomba em si, ele não está inserido no projeto mesmo que faz a bomba. Esse outro cientista alemão, ele participa mais. Mas ele, de certa forma, ele contribui para desenvolver a bomba nuclear, porque é o conhecimento dele que ele estava utilizando ali. E ele fica muito, principalmente com as bombas ali de Hiroshima e Nagasaki, ele fica muito triste, por conta que o conhecimento dele foi utilizado para isso. Mesma coisa aconteceu lá com Santos Dumont, quando ele viu os aviões sendo usados na Primeira Guerra Mundial, ele ficou horrorizado. Ele achou que estava inventando uma coisa boa para a população, para as pessoas, e as pessoas sempre, né, principalmente os governos, acabam fazendo um uso não muito apropriado, né, que é matar outras pessoas, que é o caso do uso dos aviões ou da própria energia nuclear, certo? Mas ele era o Einstein era um pacifista, criou a teoria da relatividade. Ele até foi convidado para ser presidente de Israel, não foi? Eu não sei, essa parte dele que ele foi convidado para ser presidente de Israel, eu desconheço. Eu sei que ele era judeu, com certeza, mas eu não sei exatamente a ligação que ele tinha com o sionismo, né? Porque ali é meio complexo ali a questão da formação do Estado de Israel. É um outro assunto assim que eu trabalho bastante no 9º ano. Aí eu preciso dar uma aula específica sobre isso, que aí envolve mais questões, envolve a questão da ONU, 1948, o Holocausto, por que eles voltam para essa região da Palestina. É um outro assunto. Fala, Mabel, botou o rostinho ali. Vai perguntar agora? Hã? Sei que tu botou o rostinho aí para perguntar. Ah, bem melhor assim, ó. Tipo, todo mundo aí. Essa turma aqui é muito envergonhada e ninguém bota as caras aqui. Os outros anos eu boto tudo
Tudo boca cheia Pra de que dente. botar? Hã? Pra que botar? A maioria deve estar tudo de pijama aí. Não, é, mostrar as bocas cheias de dente aí, ó. Tem que mostrar os dentes. Esse negócio de ficar escondido aí não tá com nada. A boca secaça por causa do frio da noite. Que frio, rapaz. Calor, eu já tomei banho de mar hoje, tudo direitinho. Já dei uma corrida sem camisa ali, ó, na geada. E mais, pergunta, gente. Vamos lá. Quem tá botando pra vamos ver os chats aqui. Isso mesmo, ó. Oppenheimer. O Alan botou aqui, ó. Robert Oppenheimer, que é o cara que dirigiu o projeto da bomba nuclear. Esse era um físico nuclear alemão também. Descendente de alemão. Não, ele era alemão, acho que ele também foi Robert Oppenheimer. Esse mesmo. Era bem esse carinha aqui que eu Professor, queria lembrar o nome. professor. Certo, Emanuel, o que tu ia falar? A Itália é a maior vira-casaca de todos os tempos, né? Ah, é, a Itália na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ela tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, ela muda de lado o tempo inteiro. A Itália também é outro assunto que tem que estudar com mais. Quando vocês estiverem lá no nono ano, a gente discute bastante essa questão da Itália também, porque acontece isso com ela. É bem diferente da Alemanha aqui, né? Que tem uma posição bem mais dura em relação ao contexto europeu, tem uns objetivos bem mais claros, vamos dizer assim. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mais nas areias. O que que? Vamos ver o chat aqui. Quem mais botou aqui? Tô dormindo, tô dormindo. Só bota tô dormindo aqui. KKK e tô dormindo. KKK e tô dormindo. KKK. Credo. Pessoal que só dorme KKK aqui nessa. Vamos lá. Dúvidas na live de história. Com a turma mais contente, mais alegre da escola, o Vira Sardá. Vamos lá, pessoal. Vamos tirar as dúvidas. Acho que tem gente aí que não quer botar o rosto porque tá com o olho cheio de ramela, hein? Oh, é ruim ter ramela no frio. O cara tira, bota, passa o dedo no olho ali com aquela ramela ali, pô, deve doer pra caramba. Vamos lá, pessoal. Quem mais? Turma mais comportada, tá bom. Tá, iluminismo. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui pro iluminismo. Os iluministas estão chegando. Vamos lá, pessoal. Gabriel Bortolom tá quietinho. Eduarda pergunta. Eduarda tá viva aí? Só tá de. É só tua alma que está aqui na live aqui. Ah, tá viva. Aí sim. Ela deu um oi ali. Quem mais? O Gabriel Bortolom também. Eu acho que ele só tá de. É só o espírito dele que tá aqui. Ele não tá. Quem mais? Cauã Marques. Cauã Marques é outro aí que tá. Ah, é o Bernardo. Eu sempre confundo ele, o Bernardo, com o Gabriel Bortolom. Ah, Cauã tá vivo. Ah, Cauã. Cauã Marques. Quem mais? Nicolas. Danilo. Ah, Danilo já falou dos golfinhos ali, né? Quem é vivo sempre Professor, aparece, é isso aí. Fala, Emanuel. eu tava Ó, olhando um negócio, Danilo. eu tava olhando um negócio aqui Hum. e eu vi que os soldados britânicos podiam só usar 3 folhas de papel no dia, de papel higiênico. Essa questão da higiene deles aí é bem mais complexa, né? Isso aí é o que eles mandavam, mas provavelmente ali era só na base do sabugo de milho. Não tinha muito o que fazer, não. Principalmente na trincheira lá, não tinha muito o que fazer. Galera, mas ó, quero pergunta do iluminismo, hein? Chega de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra, vamos pro iluminismo aqui. Tem que todo mundo passar no iluminismo para chegar lá no nono ano e estudar a Primeira e Segunda Guerra Mundial.
que vocês estão afinal? Vamos ver, perguntas no chat. Que é isso aqui do maracujá aqui? Que é isso? E mais? Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Algumas questões ali? Mais alguma questão com dúvida? Aquela questão, aquela última que eu mandei para vocês, estava tranquilo, né? Bem pouquinha coisa. Ó, só que tem. Ó, até o Darth Vader ali. Show de bola essa máscara aí. Olha só. O que eu ia dizer? Poucos ainda do 8º ano estão anexando lá essa atividade nova, né? Vamos fazendo aos pouquinhos. Vocês têm até semana que vem para fazer. Mas vamos, não esqueçam de fazer, gente. Eu vou fazer hoje, pessoal, que eu tô sem teclado, e o pai vai lá em Deus com o computador. Tranquilo, tranquilo. Mas agora é 3 questõezinhas ali, tá mel na chupeta isso aí, né? Tá assim. Melzinho com açúcar. Que mais? Mais. Dúvidas? Dúvidas, gente? Vamos lá? Que mais sobre o iluminismo aqui? Pessoal, e o próximo assunto provavelmente vai ser assunto da próxima videoaula. Vai ser sobre, a gente vai começar a entrar sobre, nas grandes navegações. Aí a gente vai, antes ainda de falar sobre a... Ah, não, grandes navegações não. 7º ano na mão, tô louco. Nós vamos... É a Revolução Industrial? Revolução Industrial. E aí, que vai ser antes da Revolução Francesa. Eu não gosto dessa lógica da apostila aqui, eu queria estudar a Revolução Francesa antes, mas tranquilo. Porque a Revolução Industrial... porque a Revolução Industrial ela está acontecendo ali na Inglaterra, ela começa no século XVIII. Em 1750 até 1770. E esse período do iluminismo também é século XVIII. Né? O iluminismo acontece aí também nesse mesmo período. E começa a criar e desemboca na Revolução Francesa, que acontece em 1789. Daí, então, provavelmente a gente vai ter uma videoaula sobre a Revolução Industrial, para a gente começar a entender também, porque a gente está falando de ideias mais políticas, mas a gente tem que entender as mudanças econômicas que estão surgindo no mundo. E essas mudanças, enquanto a mudança política surge a partir da França, a mudança econômica surge a partir da Inglaterra com a Revolução Industrial. Certo? E aí a gente vai ver essas transformações que estava acontecendo na Inglaterra. Então, porque economia mercantilismo vai para o saco de uma vez por todas, e aí a gente começa a ter uma entrada no capitalismo. E aí, para acontecer o capitalismo, a gente tem que passar pela Revolução Industrial na Inglaterra. Correto? Perguntas? Dúvidas? Ó, as atividades. A Liana está perguntando se as atividades valem nota. Se as atividades valem nota. Vale. É aquele esquema, é o mesmo que vocês faziam em sala de aula, é as atividades, gente. Só que agora, como a gente não tem tanto o presencial, a gente vai estar fazendo mais pela internet, então todas essas atividades vão somar uma nota. Provavelmente qualitativa, tá? Mas vocês vão ter uma avaliação de prova também, provavelmente pelo sistema positivo, tá? Que mais? Revolução Industrial, isso, Revolução Industrial. Que muito difícil, que matéria tá muito difícil, Leonardo? O que tu não tá entendendo? Depois eu vou olhar, Emanuel, esse link que tu mandou aí. Não, a matéria da Revolução Industrial é tranquila. Sobre a Inglaterra. Não, é fácil. É bem fácil, é bem legal. Nós vamos ver a invenção da máquina a vapor, a questão das indústrias que surgem na Inglaterra. Tem que preparar para vocês ali, para vocês entenderem os enclosures, que é o secamento dos campos na Inglaterra, para entender bem
como é que as pessoas vão ser expulsas da terra para poder dar lugar às ovelhas, né? A criação de ovelhas para ter mais matéria-prima, para ter mais lã disponível nas indústrias, ao mesmo tempo em que as pessoas expulsas dessas terras vão servir como mão de obra nessas indústrias, nas principais cidades da Inglaterra, como Liverpool, como Londres, como Manchester. Todas essas cidades vão se industrializar de uma maneira muito rápida ainda no século XVIII. Então a Inglaterra vai ser o primeiro país a ter o seu desenvolvimento industrial. Isso tudo eu vou explicar direitinho depois na videoaula para vocês. Então esse é o nosso próximo assunto. Por quê? De novo, enquanto a França está tendo essa influência na política, na maneira como as pessoas organizam o Estado, com a divisão dos três poderes, a Inglaterra está vindo com a ideia de mudança, uma nova maneira de praticar a economia, saindo de uma economia mercantilista para uma economia capitalista, onde a gente vai ter indústria e dinheiro se desenvolvendo. Certo? Alguém mais aqui? Eu vi. Ó, Revolução Francesa. A aula vai terminar mais ou menos umas 10 horas da noite. Que o Cauã tá bravinho? 10 horas da noite acaba essa aula aqui. Vocês não têm outra aula hoje? Você tem mais alguma aula depois? Não sei como é que tá. Ah, não, ninguém tem. Mas eu acho que vai até às 11, né? A nossa aula. Todo mundo muda. Tá, mano, todo mundo muda aqui. Meu pai tem que fazer a aula. O quê? É só até as 10h45? Não. Até às 11, não é? Fica até amanhã aqui, vocês. Quem mais? Perguntas? Vamos lá, vamos ficando aí. Quem puder ficar, vai ficando aí. Vamos. Tinha que ter a sala toda aqui. Tá todo mundo aqui. Já fechou então a nossa aula? Deixa eu só olhar o quadro aqui. Mas eu acho que é até às 11, né, gente? Ou até às 10h45. Agora também. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Perguntas? Então, gente, quem tiver depois mais alguma dúvida, vocês mandam pela mensagem da Positivo para mim, tá? Qualquer dúvida, vocês perguntam e vão anexando. Não esqueçam da atividade dessa semana. Nossa, a galera gosta de chat, né? Não esqueçam da atividade dessa semana. Ó, até as 10h45, tá certo? Então, já fechou aqui a nossa aula. Então, um beijo para todo mundo. Então, até a próxima. Eu mando, depois você, a próxima videoaula provavelmente vai ser sobre Revolução Industrial. E ó, bye bye para todo mundo. Tchau. Ô, professor, agradeço pela sua paciência pela nossa aula. Oh, tranquilo, estamos aí para isso. Agradeço Obrigado. todo mundo aí também. Obrigado. Tchau, tchau. Um beijo para todo mundo. Beijo, tenha um bom final de semana. Oh, obrigado. Igualmente. Tchau, tchau, gente.